Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Meus queridos, abram a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, seu versículo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 9. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida dos nossos líderes, do nosso bispo, da minha esposa, do meu filho que está em casa, do meu pai e da minha mãe que está aqui. Deus abençoe todos os obreiros e todos os membros dessa casa e os visitantes, amém? Quantos acharam? Amém? O texto assim diz: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo. Diga, prolongado discurso. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Somente até aqui, queridos. Pode, aqueles que quiserem fechar a sua Bíblia. Irmãos, o cenário que nós acabamos de fazer a leitura vai nos mostrar Paulo na igreja de Trode. Paulo iria fazer a última pregação, ia partir do pão com os irmãos e depois seguiria viagem. Paulo é o papel principal desse cenário que nós acabamos de fazer a leitura. Porém, num determinado tempo dessa história, um jovem vai ser inserido como personagem principal desse texto. Observe que o texto vai nos falar o nome desse jovem. O nome desse jovem é de Eutico. O que nós podemos observar que essa história desse jovem, no decorrer de todo esse processo, observe que eu fiz 2 vezes a leitura de algo que aconteceu nesse culto. O discurso se prolongou. Acredito eu que esse jovem, reunido com seus irmãos em Cristo, se preparou para o último culto que Paulo estaria. Ele pensou: Paulo vai pregar, é o último culto, preciso estar lá. Se preparou para estar naquele culto, junto com toda a congregação. Foi em direção ao culto. Porém, o texto é bem enfático em dizer que algo nesse trajeto de Paulo pregando acontece que vai mudar a história desse jovem. O discurso foi prolongado. E aqui que é o ponto principal dessa história de Eutico. Porque ninguém começa querendo adormecer, parar no meio do caminho. Todos nós, quando recebemos a proposta do Evangelho, começamos bem, começamos com sede, começamos avivados, firmes. O decorrer do processo, no decorrer da trajetória, devido a algumas experiências que vamos tendo, vamos nos animando. Deus vai te dando força, ânimo, esperança sobre as palavras que um dia foram liberadas na tua vida. Porém, no decorrer de tudo isso que você está vivendo, sobre a palavra que um dia você recebeu, você percebe que da trajetória que um dia você recebeu essa palavra, o discurso se prolongou. Aquela promessa que lá no começo você tinha ouvido se prolongou. E hoje você está talvez aqui, não sabe nem como, tirando força da onde não tem, criando esperanças daquilo que um dia ainda ouviu. Aquela vontade que se tinha antes do começo, quando chegava no culto, eu estou disposto a fazer vigília, você já não tem mais. A esperança começou a ir embora. O discurso da promessa que um dia você recebeu foi indo embora.
a porta fechou. A promessa era de porta aberta, era de casa restituída. A promessa era de que eu ia viver os grandes milagres de Deus na minha vida. Eu ia ver minha casa transformada, eu ia prosperar como nunca prosperei. Deus ia fazer um novo na minha vida, ia me colocar como cabeça. A discurso prolongou. Parece que hoje eu vivo com um alvo nas costas. Tudo que eu penso que não vai acontecer, começa a acontecer. E a promessa que um dia estava no meu coração, agora eu já não consigo mais ter esperança. Você talvez tenha se imaginado com um alvo nas costas, dizendo: o adversário se levantou contra a minha casa. O adversário puxou uma espada, dizendo: eu destruo a casa dela. Eu quebro ele, eu quebro ela. Eu vou derrubar ele, ele não vai se levantar. Mas Deus me trouxe essa noite aqui para lhe dizer: se um dia um lado você é alvo do inferno, do outro tu é alvo do favor de Deus. Levanta a tua mão que eu quero declarar algo sobre a tua vida. Tu não sairás daqui essa noite sem esperança. Deus me trouxe essa noite aqui para lhe dizer: você vai lembrar do dia que eu te prometi. Oh, oh, oh. O adversário levantou a espada dizendo: não vai. O adversário disse: eu tenho um alvo nas costas dela, eu tenho um alvo nas costas dele. E Deus está dizendo: fica tranquilo, porque eu me levantei essa noite para mostrar que eu sou na tua vida. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Tu volta hoje para a tua casa em posse do teu milagre. Tu volta hoje para a tua casa sabendo que Deus ainda é na tua vida. Quem dá glória para Jesus? Quem dá glória? Quem dá glória para Ele? O adversário planta essas estratégias para minar as nossas forças. Parecendo que somos o único alvo e ninguém mais tem para ele atacar a não ser nós. Minando as suas forças, tentando acabar com as suas esperanças, ele tem uma estratégia que muitos de nós não vigiamos. Ele lança palavras, e automaticamente essas palavras se tornam um peso. E existe uma palavra que chama muita atenção dentro da gramática da língua portuguesa, que essa palavra é definida como uma conjunção coordenativa adversativa. Pregador, o que é isso? Calma, eu vou te explicar. Ela indica uma oposição contrária à ideia anterior. Ou seja, você tem uma ideia, um plano, você tem uma direção, porque você não é qualquer um. Porém, ele planta na sua mente essa palavra para que seja contrário, seja oposta. E após você liberar essa palavra, você já começa a ficar confortável a respeito do que não vai viver mais. E muitos de nós estamos vivendo em base dessa palavra. É uma palavra simples, mas que define um lado contrário do que você tem para viver com Deus. Essa palavra é uma palavra chamada porém. E talvez você olhe para mim agora e diz: pregador, você está enganado, eu não uso essa palavra no meu vocabulário. Mas eu vou te mostrar que talvez você use assim. Porque se essa palavra não define a sua vida, então você não pode estar fazendo hoje menos do que um dia você já fez. Essa palavra vai definir todo mundo que está fazendo hoje menos do que um dia já fez.
Lembra quando você tinha mais ânimo? Lembra quando você tinha mais esperança? Se hoje você está fazendo menos do que um dia você fez, você colocou um porém na sua história. Você colocou esse porém e agora você está confortável com ele. Por quê, pregador? Porque o porém, ele fala um pouco do seu passado e nada do seu presente, principalmente nada do seu futuro. Você vai conversar com alguém, você vai olhar para ele e vai dizer bem assim: eu cantava louvores a Deus, porém me chatearam, me desanimaram, pregador. Pregador, eu estava tudo bem na minha casa, a família estava de pé, porém as coisas foram se desmoronando e eu não percebi, pregador. O porém começou a definir muito quem você é. Está amarrando a sua vida. Está fazendo com que você não tenha mais esperança. Por quê, pregador? Porque o discurso se prolongou. Com o discurso prolongado, com as promessas prolongadas, você está colocando esses poréns. Mas eu tenho uma boa notícia para você essa noite. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Porque não vai haver mais porém na sua casa. Eu quero declarar sobre a sua vida que os poréns vão cair por terra hoje. Eu quero declarar sobre a tua história que Deus vai fazer tudo novo, que vai voltar a ter esperança novamente, que a casa vai se levantar de novo, que os negócios vão se levantar de novo, a empresa não vai ficar amarrada com esse porém, será a maior da sua cidade, o teu filho se levantará, o seu esposo se levantará. Cadê o crente que está entendendo essa palavra? Desculpe interromper esta mensagem, estou aqui para te dizer algo muito importante. Se esta mensagem tem falado com você, eu gostaria que você se inscrevesse. E não só isso, eu gostaria que você deixasse o seu like, ative o sininho e compartilhe com alguém. Quem sabe alguém precisa ser salvo e essa mensagem pode alcançar a sua vida. Que Deus te abençoe. Eutico está no culto, sim ou não? Eutico está no culto, sim ou não? Mas o texto é bem claro em nos mostrar algo. Aonde nós fizemos a leitura. Eutico está no culto. Porém está onde? Na janela. E está dentro do culto. Na janela nos mostra algo perigoso. Por quê, pregador? Porque está no culto, porém na janela nos mostra que você não está olhando para dentro, você está olhando para fora. Eu vou repetir, calma. O texto vai dizer que Eutico está no culto, sim ou não? Porém está na janela, sim ou não? E quem está na janela do lado de dentro não olha para dentro, olha para fora. O problema é que agora Eutico está no culto, mas está no culto do lado de dentro, olhando para o lado de fora. Pregador, me explica, aplica isso na minha vida para ver se eu pego, pregador. Eu vou aplicar. Deus está dizendo para você essa noite: fica aqui dentro que é melhor, e para de olhar para o lado de fora e tentar do seu jeito, que não vai dar certo. Deus está dizendo essa noite para você: volta a confiar em mim, entrega na minha mão, porque você vai ver o que eu vou fazer na sua história. Oh! 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 Deus vai mudar a sua história. É do lado de dentro que vai acontecer.
Não olhe para o lado de fora, aqui dentro é melhor, a palavra é melhor, o louvor é melhor. Fica aqui dentro, olhe para dentro. Uou! Uou! Escute. Ele estava na janela. O discurso se prolongou. E após o discurso se prolongar, o texto que nós fizemos a leitura mostra. Ele adormece. Porque o adversário, ele não te derruba quando você está de pé. Ele vai te dando corda. Ele vai esperando as suas forças acabarem. Enquanto você menos espera, achando que estava tudo bem, ele te derruba. E quando cai, não tem saída. Você vai ter que lidar com 3 públicos. Quantos públicos? Aqueles que gritam, caiu. Aqueles que gritam, morreu. São os 2 que mais tem. E tem um público bem pequeno. Quase não tem bastante pessoas. Você quase não acha eles. Que desce lá embaixo. Muitos vão gritar, caiu. Muitos vão gritar, morreu. Aí Paulo faz total diferença. Paulo não grita, caiu. Paulo não grita, morreu. Paulo desce. Paulo desce. Porque para gritar que está caído tem um monte. Para gritar que morreu tem um monte. Para gritar que não está vindo tem um monte. Mas para fazer uma visita e ligar para você, pedir, perguntando como você está, não tem. Mas Deus me trouxe essa noite para lhe dizer, e me diz assim, libera para o meu povo, que pode estar caído, pode ter pensado que você morreu, mas eu avivo o teu coração hoje dizendo, ainda está vivo, ainda está vivo, ainda há esperança, ainda há esperança. Ao descer, Paulo abraça aquele jovem, que todos gritaram, caiu. Todos gritaram, morreu. Paulo desce, Paulo não cai, Paulo desce. E ao descer, Paulo abraça aquele jovem e vai dizer algo incrível. Ainda tem vida aí. Estavam dizendo que você ia morrer, que as portas iam se fechar na tua casa, que todo o dia que você profetizou, nada iria se cumprir, que a esperança se acabou. Mas Deus trouxe uma nova resposta para eles, dizendo, ainda tem vida aí, os planos não se acabaram não, eu ainda tenho vida dentro do seu lar, eu ainda tenho vida, você vai se animar novamente esse culto a partir de hoje, ainda tem vida aí. Oh! Não se coloque de pé, se coloque de pé. Espalharam por aí que já terminou, que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Cante, cante. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou checar depois, só pra impressionar. Eu tô montando o contexto porque eu quero. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí,
E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo aí, desiste, vira aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer, eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Eutico caído, todos dizendo que ele estava morto. Paulo abraça e diz: tem vida. Ele volta a viver novamente. E o que acontece, pregador? Antes ele estava dormindo, não queria prestar atenção no culto. As coisas agora vão ser diferentes. O texto diz que Eutico se levanta, sobe novamente para o terceiro andar. E o que acontece, pregador? Paulo prega até o amanhecer. Era Eutico dizendo: prega mais, Paulo, eu quero ouvir mais a palavra de Deus. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas Deus está dizendo: eu vou mudar o cenário, eu injeto vida em você, vigor em você, e você vai voltar diferente. Cante, cante, ainda cante. Tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois e vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, calma teu coração. Eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida. Erga as tuas Ainda mãos. tem vida aí. E debaixo dessa Não palavra, limita o que eu vou fazer. Deus está arrancando todo o cansaço da sua vida. Talvez você entrou aqui hoje caído, fraco, desanimado, mas se prepare para ver Deus te levantando de novo. Eu aprendo algo: ferido sim, mas morto não. Você pode ter perdido uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Eu quero orar com você debaixo dessa fé, para que Deus venha te dar ânimo. Eu quero orar com você debaixo dessa palavra profética, para que Deus venha te fortalecer. Pega as tuas mãos, peça para Deus te animar, peça para Deus te fortalecer, peça para Deus pegar nas tuas mãos hoje. Diga para Deus, diga: Deus, me fortalece nessa noite. Diga para Deus te levantar debaixo dessa crise. Peça para Deus te levantar debaixo dessa prova. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza: receba a força da parte de Deus, receba a graça da parte de Deus, receba ânimo da parte de Deus. Eu não sei o que fez você cair, eu não sei o que fez você parar, mas debaixo dessa palavra profética, receba vida, receba força, receba ânimo. É o que nós pedimos diante desse altar, na presença de Deus. E você aplaude bem forte a presença.